Olá, bom dia a todos. Meu nome é José Miranda, estou como coordenador de saúde ocupacional aqui do SESI de São Paulo e venho aqui trazer para vocês a abordagem desses temas tão importantes, tão pertinentes, que é as novas atualizações da NR1 e NR7. NR1, essa, que é considerada a NR mais importante, aquela que estabelece as diretrizes e requisitos no gerenciamento dos riscos ocupacionais, e, claro, a NR7, que estabelece e determina as diretrizes da emissão do Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional. Para discutir um pouco sobre esse tema, trazemos aqui o Dr. Cláudio Patrus, médico especialista do SESI, do Departamento Nacional do SESI. Ele é especialista em medicina do trabalho pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, ergonomista pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui MBA em Gestão de Projetos e Gestão em Saúde. Possui larga experiência como gestor de saúde em empresas de grande porte e, atualmente, representante da CNI no grupo tripartite da NR7, NR32 e GRO. Também teremos aqui a Migliane Real de Mello. Ela é engenheira química, engenheira de segurança do trabalho pela Unisul, possui certificado em MBA em Liderança Estratégica de Negócios e Pessoas pela SPM, MBA em Projetos Ágeis pelo Senai, atua na área de segurança do trabalho há 18 anos, líder em projetos de ST, representante do SESI nos Comitês Nacionais de Social e SST, atuou como Business Leader de Engenharia e Segurança do Trabalho na Coordenadoria de Saúde e Segurança do SESI de Santa Catarina. E o Marcelo Rosa, ele é engenheiro de segurança do trabalho aqui pela Universidade de São Paulo, possui larga experiência, mais de 15 anos atuando na área de SST e atua atualmente aqui juntamente comigo no SESI de São Paulo, cuidando dos processos de saúde e segurança do trabalho. Bom dia a todos, vamos iniciar a apresentação. Dr. Cláudio, fica à vontade. Bom dia. Bom dia, Migli. Fica à vontade aí, Migli. Vou compartilhar com vocês a nossa apresentação. Vocês só me sinalizem, por favor, se já está aparecendo. Está sim, Migli. Muito obrigada, doutor. Bom, gente, então, hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho para vocês acerca das alterações que vêm acontecendo nas normas regulamentadoras, né? Em especial, a gente vai falar da NR1 e da NR7. Eu costumo dizer que quando a gente fala dessas duas normas, a gente fala de todas, porque elas realmente são responsáveis por gerenciar tudo o que acontece dentro de todas as normas regulamentadoras. Então, o objetivo é a gente destrinchar aqui um pouquinho para vocês o que mudou, o que se espera nessa nova era, né, em SST com essas alterações, onde a palavra-chave, né, a palavra da vez é gestão. Bom, a revisão das normas regulamentadoras, ela tem como premissa, dentre algumas premissas, né, uma delas é a gente conseguir adotar alguns padrões internacionais, e a gente tem algumas referências, entre elas as referências da União Europeia, onde essas referências elas já estão muito avançadas na gestão, conseguem olhar a saúde e segurança de forma mais integrada. Hoje no Brasil a gente olha muito de forma tudo fragmentada, em caixinhas separadas, e isso tem se mostrado ineficiente, né? Nós ainda temos muitos acidentes e adoecimentos no trabalho, e é importante que a gente faça aí uma virada de chave no sentido de entender a saúde do trabalhador de forma mais integrada, e todas as normas regulamentadoras que vocês vão ver, a gente está passando por todas elas, né? Vocês vão ver que elas vão vir muito mais com esse cunho de gestão, menos prescritiva, né? E muito mais direcionando para a gestão. Migliane, eu acho que um ponto importante é que quando a gente também aproxima a nossa legislação da legislação europeia, da legislação de outros países, facilita e muito as questões comerciais entre os países. Então, no mundo globalizado como o nosso, onde as empresas hoje têm unidades espalhadas pelo planeta, e isso facilita que a gente consiga fazer acordos comerciais com esses países, né? Não deixa de ser um entrave
e uma evolução técnica, né? E eu acho que isso é importante ser dito. Perfeito, doutor Cláudio. E coloca, né, o nosso país em outro patamar, né, na questão de segurança. Agora temos um longo caminho, né? A gente tem um longo caminho aí pela frente, com alguns entraves que a gente precisa passar por eles, né? Mas o que se desenha para o futuro é melhor do que o que a gente teve até agora. Mas tudo que a gente fez até agora nos trouxe onde a gente está, né? A gente aprendeu muito com isso. Então é importante que a gente consiga compreender que é um momento de mudança, porque dentro da segurança do trabalho existem muitas coisas arraigadas, muitas coisas em que a gente está preso ao passado, que é necessário a gente quebrar alguns paradigmas, né? Vou deixar com você aí, doutor Cláudio, essas premissas. Vamos lá, essa questão de ser, né, a norma ser menos prescritiva e mais diretiva, foi uma premissa que está sendo utilizada em todo o processo revisional. Por quê? A gente acabou sendo refém do que está escrito em norma regulamentadora, né? Eu costumo dizer que assim, a gente não pode ser nem médico do trabalho, nem engenheiro de segurança de norma. A gente tem uma formação ampliada, né? E o que a gente tem que trazer para a empresa é o melhor conhecimento técnico para gerir aqueles riscos aonde a empresa está inserida, né? E nessa linha, esse é uma grande virada, o nome que a gente usou lá, nova era, né, na área de saúde e segurança do trabalho, e é mesmo, por quê? Os nossos profissionais de saúde e segurança, de uma maneira geral, e as próprias empresas, elas acostumaram a buscar o que fazer e o como fazer no conteúdo normativo, e isso acabou. Né? A gente tem a linha a ser seguida, o caminho a ser seguido. Agora, a forma de fazer pode ser variável. Então, o que a gente vai estar buscando é um melhor resultado em saúde e segurança. O caminho que nós vamos utilizar, as ferramentas que vão ser necessárias para isso, é uma escolha dos técnicos, dos profissionais e da própria organização. Né? E, para isso, a nova NR1 traz uma matriz clara de responsabilização, que eu acho que tem que ser muito focada, pouca gente fala disso, né? À medida que eu te dou mais liberdade, junto com essa liberdade vai também um aumento na responsabilidade. Isso fica claro na norma. Pode passar, Migliano? Um outro ponto é que foi muito dito no início, né, que essas revisões iriam precarizar as condições de trabalho, e, pelo contrário, né, o que a gente viu é que foi uma negociação muito aberta, né, muito bem feita entre os entes participantes, né, tanto o governo, quanto os trabalhadores e quanto os empregadores, sentaram à mesa e viram assim, o que é melhor para ser feito. Né? E eu acho que isso é uma premissa que a gente não influenciasse numa piora da condição de trabalho. Né? Apesar de ter reduzido burocracia, reduzido uma série de coisas, a qualidade da norma não foi alterada. Pode passar? Perfeito. O que se espera é justamente o avanço, né? A melhoria dessas condições nos ambientes de trabalho. Isso aí. E nessa linha, né, os objetivos, né, isso aí eu acho que o pessoal já está bem familiarizado, né, mas buscando esses 3 itens, né, simplificar, desburocratizar e harmonizar. Simplificar é o quê? É colocar de maneira clara, sem grandes subterfúgios, né? Para que seja entendido por todos. Esse é o objetivo do simplificar. Desburocratizar é trazer à tona uma série de redundâncias e complexidades que a gente tinha. A gente tinha textos normativos que eram copiados em outros. NRs que eu copiava o item de outra NR para dentro da norma, da outra norma. E, às vezes, mudava uma coisinha, pronto.
davam um entendimento diferente e aí gerava o conflito. Então, assim, a redução de itens é um processo importante no entendimento da norma. E, por último, esse é mais difícil, é o processo de harmonização, né? É que as normas tenham um entendimento único, tanto na esfera trabalhista quanto na esfera previdenciária. Isso aí a gente já evoluiu em algumas coisas, mas ainda tem muito a ser feito para que o entendimento trabalhista e previdenciário não fique confuso, né? A gente viu isso, por exemplo, no E-Social agora, né? Entrou recente, que apesar de ser uma substituição do PPP, que é uma legislação previdenciária, muita gente está querendo mandar informações adicionais trabalhistas que não tem nada a ver com o conteúdo da norma a ser substituída, que é o PPP, né? Então, assim, isso aí vai demorar um pouco para as pessoas entenderem da real necessidade de se harmonizar esse conteúdo, né? Tanto dentro das normas, quanto o entendimento também do próprio judiciário em relação a isso. Pode passar. Os tipos de norma, né, de uma maneira geral, as normas gerais, especiais e setoriais, a gente colocou aí só para vocês terem conhecimento. Cada norma dessa tem um objetivo específico, pode passar. E esse arcabouço, né, todo esse arcabouço normativo, ele foi estruturado, né, em alguns pilares. Esses dois aí que estão em pé, na NR4 e NR5, são estruturas transversais, que valem como pilares para todas as normas. E embaixo, a NR3, NR28, são de uso exclusivo do agente fiscalizador. Mas nós temos dois grandes pilares, que é o que a gente vai estar falando hoje, né? A NR1, com o GRO, né, o gerenciamento de riscos ocupacionais, com o PGR, que é a composição aí do inventário de riscos mais o plano de ação, e o monitoramento biológico dentro da NR7, com o desfecho de relatório analítico, que é também uma nova grande mudança que nós temos. Essas duas normas, eu costumo dizer que é igual Cosme e Damião, a gente tem que andar junto, elas não podem estar separados, né? E dentro disso, para que eu consiga entregar um PGR, um PCMSO de qualidade, eu tenho todo um arcabouço normativo, pode clicando aí, Mick, que vai nos subsidiar, né? E que estão sendo revistos também, né? As questões da NR9, os anexos que estão sendo revistos, o novo texto da NR17, bem como as normas especiais, que me dizem detalhes em função do risco que eu tenho na minha atividade profissional, para que eu possa desenhar, vamos dizer, esse programa de gerenciamento de riscos com melhor qualidade. Além disso, eu tenho as normas setoriais, e nas normas setoriais eu coloco as especificidades de determinados setores, de determinados segmentos econômicos, que precisam efetivamente ter informações adicionais para que eu faça um gerenciamento adequado. Mas, assim, os pilares são as normas básicas que nós vamos estar citando aqui, que é o que a Migliani falou, que a NR1 e a NR7, elas têm que andar junto e elas conversam, né? Elas interagem com todo o arcabouço normativo do país. Nós temos aí também duas normas que foram revogadas. Pode passar? Eu acho importante, né, doutor Cláudio, que isso fique muito claro, né, que a NR1 e a NR7, elas abraçam tudo isso,
E assim, não é de uma forma muitas vezes direta, pode ser de uma forma indireta, porque é comum as pessoas confundirem, às vezes, mas a minha insalubridade vai estar no meu PGR, mas isso vai estar aqui. Então, assim, não necessariamente o PGR vai contemplar tudo, né? Ele é um documento que, como o Dr. Cláudio falou, inventário de risco mais plano de ação. Contudo, eu devo olhar para todas as normas, porque para avaliar riscos, eu preciso saber o que está descrito em cada norma regulamentadora, muitas vezes relacionada a um risco específico, ou se eu estou fazendo, por exemplo, um PGR de uma atividade econômica específica, eu preciso olhar para aquela NR, porque ela tem que estar contemplada dentro do meu PGR. E aí, trazendo um pouquinho da harmonização, né, doutor Cláudio, que todas essas NRs setoriais serão, né, revisadas para que conversem com a NR1, né? Algumas já foram e outras ainda serão. Então, o PGR, ele vai ser o documento de gestão para todas as empresas, independente da atividade econômica. E assim, quando você falou documento, a gente às vezes também tem que citar que deixa de ser papel, né, e passa a ser resultado. A gente está acostumado, né, e aí é uma realidade geral do país, de que eu tenho que atualizar o papel todo ano, né? E na lógica de sistema, na lógica de gestão por resultado, isso muda. É um grande paradigma, é uma grande mudança nesse paradigma, que eu não vou ser cobrado se eu tenho um papel na gaveta. Eu costumo dizer que eu fui uma vez numa empresa e a empresa virou para mim e falou assim: nossa, doutor Cláudio, eu tenho tudo organizado, eu faço um gerenciamento da minha saúde, da minha segurança com muita qualidade. Olha aqui na minha gaveta, eu tenho todos os PPRAs e PCMSOs, desde que eu iniciei. E na hora que ele abriu a gaveta, os documentos estavam organizados por ano em envelopes lacrados. E aí eu falei assim, mas e aí, esse documento você não abriu, você não avaliou? Não, eu tenho um pessoal que faz isso por mim e eu já deixo aqui disponível. Se fiscalização chegar, eu abro na hora, né? Ou seja, o entendimento é que aquele documento era só o papel, né? O que estava escrito lá dentro, o conteúdo daquela análise, o gerenciamento daquelas condições não importa, né? E nessa lógica atual muda completamente o processo. O papel não vale nada, pode estar até dentro do sistema, não preciso nem imprimir. Eu tenho que mostrar para a fiscalização que eu consigo gerenciar saúde e segurança do trabalho, e que eu tenho um resultado e eu acompanho esse resultado através de um plano de ação que é acompanhado e checado dentro de uma lógica de um PDCA, né, de melhoria contínua. As empresas que já trabalham com sistema de gestão vão estar muito familiarizadas com tudo isso que a gente vai falar, né, doutor Cláudio? Porque quem trabalha com sistema de gestão já está muito acostumado a entender que o papel, ele é uma forma de registro, mas ele está evidenciando o que acontece na prática, né? A prática tem que acontecer. E o resultado, né, a melhoria contínua, PDCA, tudo isso que se fala em gestão integrada, a gente vai falar aqui também. Você quer falar já a responsabilização, Mil? Posso falar. Gente, então, em relação à NR1, a gente precisa entender, né, que existe aí, a NR1, ela traz de forma muito clara a questão da responsabilização. E ela traz lá que tanto o trabalhador como a empresa são responsáveis pela saúde e segurança, né? O trabalhador tem sua parcela de responsabilidade, a empresa tem sua parcela de responsabilidade, e a empresa, para que ela possa também cobrar do trabalhador e orientar o trabalhador, ela precisa entender que tem alguns passos a serem seguidos, né? O trabalhador, por exemplo, ele precisa estar informado sobre os riscos que ele está exposto. Quais são os riscos que ele
no ambiente de trabalho dele pode se expor? Alguns fatores de risco, eles são evidentes, fáceis de você enxergar, outros estão relativamente ocultos. E se a pessoa não reconhece, não compreende esse perigo ou esse risco que está por trás do perigo, fica muito difícil ela conseguir se prevenir, porque ela não reconhece, ela não percebe, ela não tem percepção do perigo, né? Então, cabe à empresa informar o trabalhador sobre esses fatores de risco e quais as medidas de controle que estão disponíveis ali para que ele possa se prevenir, né? E para que a empresa também possa garantir de que todos sabem, conhecem todas as medidas de controle, todas as regras, as normas em relação à segurança do trabalho. A empresa ela precisa elaborar também ordem de serviço sobre saúde e segurança. Essa ordem de serviço de saúde e segurança é parecido com um procedimento, assim, né? É onde você descreve, formaliza aquilo que a gente costuma dizer que são os fatores de risco e as medidas de controle. Então, formaliza para o trabalhador, olha, na sua atividade você tem esses fatores de risco, né? E essa é a forma de preveni-los, e é isso que a gente vai cobrar e orientar em relação a essa exposição. É importante também, né, quando houver uma fiscalização e também durante todo o processo de gestão, permitir que representantes dos trabalhadores participem. A CIPA, geralmente, é a entidade, né, dentro da empresa que faz parte desse processo e está ali representando os trabalhadores, né? Então, é importante que eles acompanhem todo o processo de gestão, possam dar opinião, dar sugestão, né? E durante uma fiscalização eles possam participar também. Isso é o que a norma determina. Um outro ponto importante, né, é determinar os procedimentos, né? Quais são os procedimentos que devem ser adotados se ocorrer um sinistro, um acidente? Porque o que a gente faz primeiro é a prevenção, para que não aconteça nenhum acidente, nenhum adoecimento. Mas em acontecendo esse acidente, quais são os passos? O que o trabalhador deve fazer? Quem ele deve informar? Se for um acidente grave, se precisar de primeiros socorros, como é que é essa prestação de primeiros socorros? Depois a gente vai falar, né, em algum momento também a gente vai falar, e a norma traz isso, a necessidade de um plano de emergência, né, que também está dentro aí desse procedimento, desse passo a passo que o trabalhador e toda a empresa deve saber quando acontece um acidente ou uma doença do trabalho. E as medidas, né, de prevenção que são necessárias, de acordo com aquela hierarquia, aquela ordem que a gente conhece, né? Que primeiro o objetivo é eliminar os fatores de risco existentes, a gente tem que primeiramente pensar assim, como eu elimino esse fator de risco, porque o melhor é não existir o risco no ambiente de trabalho. Se eu não conseguir eliminar esse fator de risco, eu posso reduzir ele, tentar reduzir ao nível mais baixo possível, essa é a segunda etapa, né? Então, eu vou controlar esses fatores de risco com medida de proteção coletiva para tentar reduzir ao máximo. Quando eu ainda não consigo, eu entro com outras medidas administrativas e até adoção de medida de proteção individual. Mas é importante a gente entender que tem essa hierarquia, porque o que acontece na prática é que a EPIzação que a gente fala, o EPI, ele acaba sendo a primeira e a única medida e não é o correto. Claro que de caráter emergencial, você identificou, você já vai proteger, mas você não pode achar que isso é para a vida toda, porque o objetivo é melhorar aquele ambiente de trabalho. E até porque se você coloca na ponta do lápis, faz algumas contas, você vê que se você se manter com a EPIzação, o custo às vezes é muito maior do que você melhorar as condições do ambiente de trabalho. Então, a médio e longo prazo, a depender de algumas questões que a gente vai trazer aqui dentro da gestão de riscos ocupacionais, você vai fazer essa adoção das medidas de controle para tentar manter o ambiente de trabalho mais seguro e saudável possível. E dentro disso, a gente traz, né, a principal alteração que teve na NR1. Então, a NR1 ela foi reformulada por completo, né, ela veio com um novo texto, e lá ela traz assim, a visão geral de uma forma geral, tudo que tem que ser atendido, inclusive nas outras normas regulamentadoras, né? Então, é premissa, se você vai fazer uma capacitação, você tem que olhar o que diz a norma regulamentadora número 1 sobre capacitação. Se você é uma micro e pequena empresa, você tem que lá saber quais são as regras para você, micro e pequena empresa, tá lá na NR1. Então, a NR1, ela dá esse geral de tudo que tem que ter para atender, inclusive, as demais NRs, e ela traz o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que é para promover realmente essa integração entre as diversas normas regulamentadoras,
com o objetivo de ser esse grande guarda-chuva, onde você vai gerenciar todos os fatores de risco dentro desse GRO. Então, o GRO e o PGR são coisas distintas, às vezes as pessoas falam que é a mesma coisa, né? O PGR, ele materializa a gestão de risco. Né? Então, a gestão de risco tem mais coisas do que necessariamente o PGR, né? E o PGR é como se fosse uma ferramenta que materializa a gestão de risco. E é importante vocês verem que a gente vai falar muito a palavra gestão, né? E é um conceito que era amplamente difundido mundialmente na área de SST e agora, dentro da legislação brasileira, ele foi incorporado. Então, a gente tem a legislação falando claramente que a partir de agora o que se quer é gestão de riscos. E aí a gente está falando de gestão de riscos ocupacionais, obviamente, né? E aí ela traz essa obrigação, né, que a gente falou das responsabilizações, ela traz essa obrigação a caráter da empresa de fazer essa adoção das medidas de prevenção. Por quê? Porque a empresa que assume o risco, né, da sua operação, cabe a ela identificar esses fatores de risco e cabe a ela controlar, porque ela é a dona do processo, né? Então cabe ao empregador esse papel. E aí, a norma, ela traz para a gente uma coisa bem legal que a gente sempre discutiu, né, doutor Cláudio, dentro aqui do SESI, que a gente está há muito tempo trabalhando com isso, e a gente já trabalha no PPRA, que é o documento que era exigido antes do PGR, a gente já trabalha com esse conceito de perigo e risco, mas que ainda é muito... digamos assim, está muito distante de as pessoas compreenderem o que é uma coisa, o que é outra. E a norma regulamentadora número 1, ela trouxe lá o conceito do que é perigo e o que é risco ocupacional. Então, o perigo, né, é aquilo que a gente consegue visualizar, identificar, reconhecer, né, e geralmente ele está ligado a uma fonte geradora. Então, eu consigo chegar num ambiente de trabalho e perceber que ali tem um fator de risco químico, né, porque tem lá um processo que utiliza, ou tem o ruído, porque eu sei que tem uma máquina aqui que é uma fonte geradora que vai trazer esse ruído para o ambiente de trabalho. Então, o ruído, o agente químico lá, o agente biológico, né, um acidente lá que uma máquina possa causar, é o que a gente diz que é o perigo, né? É aquilo que você consegue reconhecer e identificar. O risco é a avaliação da probabilidade daquele perigo causar algum dano para o trabalhador. Então, você vai avaliar qual o risco, né, a probabilidade, avaliar também, claro, a severidade daquele dano, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas qual a possibilidade de aquilo vir a acontecer. Muitas vezes você tem um perigo no ambiente de trabalho, que depois que você avalia o risco, você vê que ele não é necessariamente um risco. Por mais que ele esteja dentro daquele processo, ele não representa um risco para o trabalhador, mas ele não deixa de ser um perigo que precisa ser gerenciado, né, precisa ser avaliado de tempos em tempos, porque hoje ele pode não representar um risco, mas amanhã as condições podem mudar e ele passar a representar um risco para o trabalhador. Ou hoje ele pode representar um risco pequeno e porque mudou alguma condição daquele ambiente, esse risco se tornou maior. Ou o contrário, eu tinha um risco muito alto, eu implantei uma medida preventiva e esse risco diminuiu. Mas eu estou falando do quê? O risco relacionado àquele perigo identificado. Então, compreender essa diferença é muito importante, né, doutor Cláudio? A gente vê aí que tem uma série de distorções, inclusive na hora de monitorar isso no PCMSO. E inclusive a fiscalização, né, Migliani, ela tem um entendimento muito diverso em relação a essa temática. É um ponto que a gente vem conversando com o governo no sentido de ampliar esse conhecimento, e com a nova NR1 isso ficou mais claro, para que cada profissional de saúde e segurança, e não é só do lado da fiscalização, é também do lado dos profissionais de saúde e segurança do trabalho. Muitos médicos, muitos engenheiros, muitos técnicos de segurança não conhecem bem esses conceitos. E isso tem que estar muito bem definido, né? Para que a gente não confunda aquilo que vai efetivamente causar dano à saúde do trabalhador e aquilo que é um perigo que está sendo controlado e acompanhado pelo profissional prevencionista, né? Eu costumo dizer que se perigo fosse risco, né, ninguém ia no zoológico, né? Eu tenho lá inúmeros animais peçonhentos, leões e tigres e coisas que estão dentro de uma condição que eles são um perigo
mas o risco não existe, porque eles estão controlados totalmente dentro de um ambiente restrito que foi desenhado para isso e tal. Ah, mas se o cara pular a jaula e entrar na jaula do leão, aí esse perigo deixou de ser perigo, passou a ser risco, né? Porque aquela condição de controle não foi suficiente para neutralizar ou eliminar totalmente aquela condição. Perfeito. Bom, nesse sentido, cada empresa tem que elaborar aí por estabelecimento, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, né, o PGR. Tem alguém já chamando de PGRO, né? Porque tem o ocupacional aí, mas o PGR é o nome que a norma foi dada, né? Foi esse o nome que a norma chamou para esse programa, Programa de Gerenciamento de Riscos. Se a gente for parar para pensar, Programa de Gerenciamento de Riscos, ele pode acontecer em diversas áreas. Eu posso fazer Programa de Gerenciamento de Riscos na área de qualidade, na área de meio ambiente, na área financeira, né? Programa de Gerenciamento de Riscos é digamos assim, é um conceito e uma ferramenta usada em diversas áreas, e a gente trouxe isso para ocupacional. Então, vou fazer um programa para gerenciar os riscos ocupacionais dentro da minha empresa. E a norma diz para a gente que esse programa ele tem que ter, no mínimo, um inventário de riscos. Então, já traduzindo, o que é um inventário? O que é inventariar? Relacionar, né? Quando você vai fazer inventário lá do seu estoque, você vai inventariar tudo que tem no seu estoque. Quando você vai fazer um inventário de risco, você vai inventariar todos os fatores de riscos existentes da sua empresa. E aí, existe lá critérios que a norma determina que tem que conter nesse inventário de riscos. E, com base nesse inventário de riscos, você vai fazer o plano de ação. Né? Plano de ação com o objetivo de reduzir, eliminar, controlar esses riscos, lá os fatores de riscos existentes. E aí, a gente costuma dizer que esse programa vai materializar a gestão de riscos ocupacionais ou gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o GRO. Importante, dentro do GRO e dentro do PGR, né, dentro do programa, tem que contemplar todos os grupos de risco. Por que eu vou reforçar isso? Porque como a gente vem do PPRA, né, que era o programa que a gente conhecia até então, e o PPRA ele é da NR9 até a NR9 atual, né, ele falava somente de riscos físicos, químicos e biológicos. Algumas empresas já extrapolavam isso para riscos ergonômicos de acidente também, mas o conceito da norma era de higiene ocupacional, para risco físico, químico e biológico. Então, agora a NR1 deixou bem claro, tem que ampliar e controlar todos os fatores de risco, independente do grupo que ele faz parte, né? E aí, aquele conceito que tinha lá na NR9 não deixa de existir, você tem que antecipar, quando possível for, né, um perigo ou um fator de risco que possa existir no seu processo. Esse antecipar tem muita relação com um projeto, com algo que ainda vai acontecer, uma máquina que você ainda vai adquirir, mas que você já pode pensar o que ela vai trazer para o seu ambiente de trabalho de perigo, né? O reconhecimento desse perigo, se ele já existe no ambiente de trabalho, eu preciso reconhecer. Reconhecer perigo implica em compreender muito da norma regulamentadora e implica em percepção de risco, né? Por quê? Porque o perigo está relacionado a algo que ele causa, então ele causa algum risco. Então, a gente precisa identificar esses perigos existentes, geralmente ele está relacionado, então, a uma fonte geradora, né, algo que gera aquele perigo para o ambiente, ou às vezes até uma condição, né, tipo um trabalho em altura, uma condição que gera um perigo, que é a queda. E aí eu preciso, de posse da identificação desses perigos, avaliar o nível de risco, avaliar o risco. Qual o risco que cada perigo desse representa para aquela organização, né? Conhecendo e avaliando esse risco, sabendo quais são os riscos maiores que eu tenho dentro do meu processo, eu consigo propor, então, meu plano de ação para eliminar, reduzir ou controlar esses riscos existentes no ambiente do trabalho. E, é claro, comunicar, né? Porque essa é uma palavra também que vai vir muito dentro da norma regulamentadora, você precisa comunicar para que os trabalhadores saibam, né? E a informação precisa ser de uma forma muito clara para que todo mundo compreenda essa gestão de riscos.
Então, a avaliação do nível de risco, ou a avaliação do risco, né? Eu estou falando muito em nível de risco também, para que fique claro que quando você avalia risco, você dá uma classificação para esse risco, um nível para esse risco. E aí, para chegar nessa classificação de risco, você precisa, segundo a norma regulamentadora, fazer um cruzamento entre probabilidade e severidade. Isso também está nas normas de gestão nacionais e internacionais existentes. Então, não foi nada inventado ou criado, foi apenas aproveitado aquilo que já se conhecia. O SESI já trabalha muito com nível de risco, já trabalhava isso dentro do PPRA, né? Então, a gente só chamava de probabilidade e gravidade, agora a gente adequa, né, para falar a palavra que realmente representa o que está na norma regulamentadora número 1, que é a severidade. A probabilidade, você avalia o quê? Qual a exposição existente, o controle existente, para entender aí qual é o risco residual que ainda permanece, mesmo que exista um controle, né? Então, você avalia a probabilidade quando avalia, você olha a exposição com o controle implantado, com a medida de prevenção implantada, e aí o que sobra dessa probabilidade é um risco residual, né? E você avalia a severidade olhando para o dano, né? Severidade do possível dano, sabendo qual é, digamos assim, a dimensão desse problema, né? Qual grave é o problema que ele pode causar à saúde do trabalhador. E aí tem uma pimentinha que foi colocada aí pela NR1, que é analisar também o número de pessoas expostas dentro dessa severidade, para que juntos, fazendo um cruzamento entre um e outro, a gente tenha um nível de risco. No caso do SESI, a gente usa a matriz de risco, mas existem várias metodologias, tá? Possíveis de serem aplicadas para avaliação de nível de risco. Nós usamos matriz de risco porque é amplamente divulgada, já é bem reconhecida e validada, e a gente já utiliza isso há muito tempo. O PGR, ele é retroalimentado, ele é vivo, ele é dinâmico. Ele não tem esse negócio de vigência, documentinho, papelzinho, terminou, joga fora e faz outro. Não existe isso no PGR. PGR é um programa que tem começo, mas não tem fim. Ele é contínuo, tá? E ele precisa ser revisado continuamente para representar a realidade. E ele é retroalimentado tanto por alterações feitas no ambiente de trabalho, como por identificações de questões de saúde lá do PCMSO, né? Então, o PCMSO retroalimenta o PGR retroalimenta o PCMSO e assim vai. Então, assim, você faz uma análise faz o inventário de riscos hoje, identifica todos os perigos, avalia todos os riscos. Se amanhã qualquer condição do ambiente mudar, você tem que reavaliar. E como que pode mudar essa condição? Pode entrar um produto novo, pode entrar um processo novo, uma máquina nova, pode implantar uma medida de controle, pode mudar um EPI, tudo que você altera que tem impacto no nível de risco tem que vir, né, retroalimentar o PGR, porque ele é um documento, ele não é um documento, ele é um programa vivo e dinâmico. E claro, né, aquilo que o Dr. Cláudio falou, ele vai ser medido não por um papel, e sim por resultado, né? E aí todas as ações de SST estarão conectadas, integradas diretamente ou indiretamente nesse PGR. Então, tudo que eu preciso de gestão, eu vou contemplar ali dentro do meu programa. E eu costumo dizer que a gente tem algumas palavras-chave aí dentro do que é o novo PGR, né? Gestão é uma palavra-chave, multidisciplinariedade, porque você tem que olhar para todos os fatores de risco e ter um conhecimento ampliado aí, né? Informação, a informação tem que circular, porque se o trabalhador se movimenta dentro do ambiente de trabalho, é importante que a empresa comunique a área de segurança, porque a área de segurança avalie, faça, se necessário, passe pelo médico ou não. Então, a informação ela tem que circular, né? A comunicação é fundamental, a integração entre as diversas áreas, né? Não é a segurança não é uma caixinha fragmentada lá no cantinho da empresa, ela faz parte de todo o processo, né? Processo é importante porque você precisa entender tudo que vai acontecer no fluxo desse processo, né? Quais são os passos. A melhoria contínua e o PDCA é a bola da vez, é assim que a gente tem que olhar para o programa, com o olhar de melhoria contínua e sempre rodando o ciclo PDCA, porque por isso que ele é vivo, né? E a informatização é muito importante, porque fica muito difícil você gerenciar isso numa planilha de Excel. Não é que não dê, uma empresa pequena até consegue gerenciar isso numa planilha de Excel,
Mas uma empresa maior vai precisar de sistema, é inevitável, para facilitar todo esse processo que é tão dinâmico. Imagina, o papel não consegue acompanhar esse dinamismo todo, né? Então, um sistema, uma coisa, uma ferramenta que te dê essa agilidade que o programa de gerenciamento exige, né? E aí é muito importante a gente trabalhar com indicadores, por quê? Porque os indicadores vão mostrar se você está evoluindo ou não nessa gestão de saúde e segurança da sua empresa. E, óbvio, o resultado esperado é eliminar e reduzir os riscos ocupacionais. Se puder eliminar, ótimo. Se não puder, vou reduzir. Se eu não conseguir reduzir, eu vou tentar mitigar isso ou neutralizar aquilo que pode, né, causar para o trabalhador. Então, o trabalhador tem que estar devidamente protegido, né? Isso tudo tem que acontecer de forma contínua e ordenada. E os trabalhadores são sempre o alvo, né? A visão de trabalhador seguro e saudável, né? É o que a gente quer. E aí, para a gente entrar na NR7, é importante que a gente abra esse caminho de dizer que o PGR, ele subsidia o PCMSO. Então, tudo que tem no PGR vão ser os fatores de risco que o PCMSO precisa conhecer, porque a partir disso ele vai saber o que ele precisa monitorar dentro do controle da saúde ocupacional. E então, com ele, os dois programas, como o doutor falou, Cosme e Damião, eles têm que se comunicar de forma contínua e ordenada, não tem como, né? Eles têm que estar integrados. E dentro dessa lógica que a Migliani colocou, né, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte, o PCMSO ele só existe com o PGR. Eu tenho essa amarração normativa lá na NR7, de que a fonte de informações para o PCMSO é o PGR. Então, assim, não adianta mais aquele jeitinho de eu adequo aqui o meu PCMSO e o resto que se exploda para lá. Não, eu tenho que ir lá no PGR, fazer as contribuições. Olha, está tendo uma alteração, eu identifiquei um trabalhador com um exame alterado, essa informação ela tem que retroalimentar, ela tem que realmente movimentar e voltar para o PGR para que eu possa estar fazendo. Então, a NR7, né, a mudança dela não foi tão grande quanto a lógica do PGR, né, do GRO, mas também houve uma adequação em função de que a norma ela não estava sem revisão desde 94. Ela basicamente tinham itens normativos da 7 que foram inalterados desde a publicação lá no final da década de 70. Né? Então, assim, a saúde evoluiu muito nesses anos e a norma não. Né? Então, nesse aspecto, houve uma grande atualização no processo, principalmente no texto básico, que a gente vai estar discutindo aqui só pinceladas, né, em função do tempo, mas também nos anexos. Né? São 5 grandes anexos, e nesses anexos contemplando grandes modificações, inclusive no anexo 1, que esse eu gostaria de citar até antes, para aproveitar que a fala da Migliani está recente, que eu tenho 2 quadros lá, o quadro 1 e o quadro 2, que foram revisitados, e o quadro 1, né, o quadro 1A, que é os indicadores biológicos de exposição excessiva, eles não têm nenhuma função para a área de saúde, zero. O médico do trabalho, o quadro 1, ele só serve para dedurar a qualidade das medidas adotadas pela higiene ocupacional no que se refere ao monitoramento de agentes químicos. Né? Então, assim, a gente tem que ter isso em mente, que não tem jeito. Se deu alterado alguma coisa lá no quadro 1A, eu tenho que voltar lá no responsável pelo PGR e dizer o seguinte, olha, você estava monitorando lá, você está fazendo a avaliação, mas o cara aqui está com uma exposição excessiva. Tem que avaliar se se aquela avaliação que você fez ela aumentou por algum motivo, a incorporação de uma nova fonte geradora,
ou até uma fonte extra-trabalho também pode estar contribuindo. Então, isso tudo tem que ser avaliado e realimentado dentro do GRO. Nessa linha, né, houveram o quê? Muitas mudanças, né, na flexibilização de prazos para alguns exames complementares, retirada de exames que há anos não faziam sentido do ponto de vista técnico, e a gente tinha que fazer porque estava escrito lá na norma, mas não fazia sentido técnico nenhum. Isso foi dado uma revisão geral na norma nessa lógica. Pode passar para mim, Migliano? A questão de indicadores biológicos de exposição excessiva, né? Eu acabei de falar isso aqui, nessa lógica de que é uma informação importantíssima para auxiliar o monitoramento ambiental. Só faz sentido se eu coletar esse indicador também no momento certo, em função da exposição daquele trabalhador no ambiente de trabalho. Pode passar. Opa. Isso. Isso. Vínculo direto entre os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR. Eu já falei isso, né? O PCMSO bebe a água que foi avaliada lá no PGR. Se o profissional de saúde identificou algo que precisa ser mexido, que precisa ser reavaliado, ele tem que entrar em contato com o responsável pelo PGR e fazer a modificação lá, porque a modificação lá pode gerar um novo item no plano de ação, um ajuste normativo e até uma reclassificação desses riscos ocupacionais no programa. Pode passar. Alteração da nomenclatura, né? Uma coisa que é boba, né? Mas que enchia a paciência de muita gente. Né? Nomenclatura, a mudança de função, eu tenho que fazer exame, não tem. Né? E aí deixou de existir esse nome e passou a ser mudança de risco ocupacional. Por quê? O RH, principalmente, mandava muita gente para ser feito o exame de mudança de função, por exemplo, de um trabalhador que era assistente administrativo, virou auxiliar administrativo. Ele não mudou nada. A nomenclatura, por exemplo, somente em função de enquadramento, de remuneração, isso não havia, né, tecnicamente, necessidade dessa avaliação de saúde. Né? E agora, com a mudança na nomenclatura, isso facilita. Pode passar? Outra questão na flexibilização na necessidade de exames para empregados que não têm riscos importantes ou que não tenham doenças crônicas. Né? Essa foi uma discussão muito grande lá na mesa de negociação, porque o Brasil é um dos poucos países que mantém o exame físico, o exame clínico, sem riscos. Né? O trabalhador sem riscos, ele tem a obrigatoriedade de fazer, mesmo uma micro e pequena empresa. Né? Por quê? Porque isso está lá na CLT, não está na NR7. Né? Agora, mundo afora, isso aí é bem separado. Né? O que é avaliação de saúde numa lógica ocupacional e numa gestão ampliada de saúde, que a gente entende ser fundamental, mas por se tratar de uma norma ocupacional, não faz sentido isso estar escrito lá na norma como responsabilidade de uma matriz de responsabilização do empregador em relação a isso. Né? A saúde, ela tem aspectos que ultrapassam um ambiente de trabalho. Né? E a norma, a NR7, ela só normatiza, ela só identifica as questões relacionadas ao ambiente laboral. Então, essa separação ela tem que ficar clara. Né? Um ponto que pouca gente falou, e foi um pedido nosso lá da bancada empresarial
da CNI, na lógica de excluir a obrigatoriedade do exame de retorno ao trabalho para a licença maternidade. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas isso é um absurdo. A mulher que está em licença maternidade, ela não tem mais o que fazer, o exame não é importante para ela. Se houver alguma alteração nesse processo de licença, né? Lembrar que gravidez não é doença, mas se houver doença, ele não entra nesse critério, ele vai ser afastado por um motivo de doença, e aí sim, ao retornar ao trabalho, aquela mulher ela vai ser obrigatoriamente ter que fazer o exame. Mas aquilo que aconteceu bem, está tudo ok, ela não precisa retornar. Isso é importante porque muitas mulheres queriam incluir as férias emendadas à licença maternidade e não podiam por causa dessa restrição. Agora podem, né? Elas podem emendar as férias à licença maternidade para ficar mais tempo lá com a criança. O exame de retorno ao trabalho também é uma decisão em relação à necessidade de retorno gradativo. Isso passou a ser uma responsabilização do médico do trabalho, dentro da avaliação. Esse item era um item que estava todo fragmentado nas NRs, principalmente lá na NR 17, de uma maneira muito clara. Esse item deixou de existir lá na 17 e passou a ser válido para todos os riscos, não somente ao ergonômico, né? Mas quando o médico do trabalho identificar que aquele trabalhador pode retornar e tem condição de retornar de maneira gradativa, ele pode avaliar e fazer esse retorno para que esse trabalhador volte à atividade laboral de uma maneira mais escalonada. Pode passar. E a obrigatoriedade de exames complementares, né, nos critérios, e aí são 3 critérios básicos que eu coloquei, que eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Quando que eu tenho que fazer exames? Né? Primeiro, se a classificação de riscos do PGR indicar, ou seja, ele indicou lá que o risco é um risco que causa dano à saúde. Opa, eu vou ter que monitorar biologicamente esse trabalhador. Se ele for um risco quantitativo, ele entra no critério do nível de ação lá da NR9, não mudou nada esse aspecto. Né? Se ele for um risco quantitativo, eu utilizo lá o nível de ação da NR9. E em casos do anexo de cancerígenos, que foi uma novidade, eu vou ter lá aqueles agentes cancerígenos onde eu tiver acima de 10% do limite de exposição ocupacional do LEO. Isso é importante porque uma molécula, né, ela entrava lá com uma simples presença. E hoje a gente sabe, tecnicamente, o mundo inteiro pratica isso, de que eu tenho, obviamente, por ser um agente crítico, que eu tenho um nível bem mais baixo de monitoramento. E aí, esse nível que foi definido foi 10% do limite de exposição ocupacional. Pode passar. Outro ponto interessante foi a criação de recibo de entrega, né, para aqueles empregados que realizam exames semestrais. Isso aí era um motivo de muita discussão, muita confusão. Falou assim, poxa, eu tenho que monitorar 6 meses, eu tenho que emitir um novo ASO a cada 6 meses. Agora não, eu crio um recibo de entrega para ter um monitoramento sendo acompanhado e eu só chamo esse trabalhador para uma avaliação caso aquele exame precise efetivamente de uma avaliação. Eu tenho que informar, igual a Migliane colocou lá no início, tanto os riscos quanto os exames desse trabalhador. Né? Esse é um papel do profissional médico, profissional de saúde, informar, caso haja algum exame alterado, que ele converse, que ele informe ao trabalhador, que ele dê ciência ao trabalhador. Né? Os registros são preferencialmente digitais,
desde que atendidas as exigências do CFM e da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Isso é importante, por quê? Porque hoje a gente tem muita coisa em papel, e agora não, eu estou autorizado a fazer isso por meio eletrônico, desde que eu garanta, né, as questões de segurança da informação e as questões do sigilo profissional. E, por último, para a gente finalizar, a questão do novo relatório analítico, que é a grande mudança, né? A grande alteração da norma mesmo é o relatório analítico. Aí vocês vão falar assim, mas o que mudou? Mudou porque ele obriga ao profissional e à empresa a fazer uma análise desse documento. Ele não é um papel mais. Ele passa a ser um item de checagem que eu entendo que vai ser o principal agente de fiscalização, tanto para a NR7, quanto da questão das eficácias do GRO, referentes à questão de saúde do trabalhador. Por que eu estou falando isso? Porque é um documento que eu vou ter que, pode passar o próximo, Liliana, que eu vou ter que ter uma série de informações que exigem do profissional um amplo conhecimento técnico, do médico do trabalho, dos profissionais envolvidos, para que ele consiga fazer uma análise crítica de qualidade. É isso que o relatório analítico vai exigir desse profissional. Pode passar, e, para isso, ele vai ter que conhecer uma série de questões relacionadas ao ambiente, a incidência, prevalência de doenças relacionadas ao trabalho para cada unidade operacional da empresa, por cada setor, por cada função, né? E para que ele tenha isso, pode passar o próximo, ele vai precisar interagir com vários setores da empresa, que muitas das vezes ele tem dificuldade de coletar esses dados. Dados de afastamento, dados de CAT, né, de doenças, de acidentes do trabalho, que eu tenho que incluir dentro do relatório analítico, que se eu não tenho um bom relacionamento com os demais setores da empresa, eu não vou ter essa informação fácil para que eu consiga coletá-la. Então, isso é importante, né, que o relatório analítico ele ultrapassa os aspectos de saúde ocupacional. Eu preciso de informações de fontes além da saúde ocupacional para que eu emita o documento de uma maneira completa. E o que me traz muita preocupação em relação a isso, e isso foi discutido muito em mesa de negociação, a gente até foi contrário a esses itens, que tinham um ponto de corte, principalmente para aquelas empresas menores. Por quê? Eu vou estar trabalhando com informações, com dados sensíveis em saúde. E, às vezes, na hora de fazer esse relatório, eu posso estar expondo um trabalhador em função do número pequeno, por exemplo, de trabalhadores dentro de um setor ou dentro de um cargo, dentro de uma função, e está trazendo o diagnóstico ou informações relacionadas àquele trabalhador que ele possa ser identificado no relatório analítico. Então, essa é uma preocupação muito grande que os profissionais de saúde e segurança têm que ter na hora de emitir, e caso ele não se sinta confortável de identificar, ou que ele possa identificar esse trabalhador, que ele fale, ele coloque isso efetivamente no relatório, dizendo que, para aquela condição, ele não vai colocar no relatório, mas ele deixa à disposição de um profissional da fiscalização que tenha a obrigação do sigilo, né, para que ele possa avaliar e analisar aqueles dados. Essa é uma preocupação muito importante, porque a gente, quando trabalha com empresas aí de 10, 15, 20, 30 trabalhadores,
eu vou acabar tendo setores aí com um ou dois, e eu consigo identificar pelo tipo de adoecimento ou pelo tipo de afastamento que aquele trabalhador teve. E, por último, ele é base para a revisão do GRO, ou seja, toda vez que eu emitir o relatório analítico, esse relatório analítico ele tem que voltar lá para o GRO, para o responsável pela emissão do PGR, para que ele possa ter conhecimento disso e gerar novamente o PDCA, ver o que foi falho, né, e fazer os ajustes necessários nesse gerenciamento. Bom, era isso. Não sei se a Migliani quer complementar com alguma coisa, mas era basicamente isso em função do tempo que a gente tinha. Perfeito, doutor Patrus. Migliani, gostaria de comentar algo? Não, vou esperar para as perguntas, doutor. Vamos lá. Ótimo, chegando perguntas muito boas. Só vou deixar as perguntas para o final, então aproveito para colocar aí para os convidados, quem está assistindo, quiser deixar a pergunta, a gente vai selecionar algumas aqui e fazer para os convidados. Quando eu fiquei sabendo da oportunidade de a gente fazer esse evento, eu fiquei muito feliz, porque Cláudio e Migliani são pensadores da área, e eu acho que ficou muito claro essa questão da nova mentalidade que a área de SST precisa ter com essa nova legislação. Nós temos aí, se a gente olhar de perto, as ações continuam, as análises ambientais continuam, os exames ocupacionais continuam, mas a metodologia e o propósito dessas avaliações foi completamente mudada para melhor, né? Agora, e essa metodologia, esse propósito é muito bem descrito aí dentro do GRO, e é isso que vai definir agora as regras e vai definir essas metodologias e os propósitos, né? Colocando muito em evidência os gestores de saúde e segurança. Isso vai demandar uma revisão dos processos, né? Pelo que a gente tem conversado, uma revisão profunda dos processos, uma revisão de todos os processos e das ações que vão ser desencadeadas desse processo. Então, acho que ficou bem claro isso, Cláudio Migliani. E agora o Marcelo, que é o nosso grande engenheiro de segurança do trabalho, gestor estratégico aqui da área, ele vai trazer um pouco, né, o que nós estamos fazendo, como que vai funcionar isso na ponta, né, Marcelo? Então, você tem a palavra e acho que sua apresentação é extremamente importante em função disso também, ok? Obrigado. Perfeito, doutor Miranda. Então, bom dia, primeiramente, a todos que estão nos acompanhando ao vivo. E foi muito boa essa explicação para a gente entender, né, esse novo foco agora, que é um foco em gestão. Então, isso muda bastante para nós aqui da área. Então, o foco de gestão, como foi muito bem explicado pelo Dr. Cláudio, pela Migliani, ele se baseia naquela metodologia de melhoria contínua com foco em resultado. Então, ele vai além daquele cumprimento de itens dos programas legais. E muito bom, como a Migliani bem falou, o GRO, ele é ilustrado como um guarda-chuvas, né, como uma metodologia, onde tudo que vem abaixo das áreas que são integradas de saúde e segurança, elas precisam estar integradas e precisam ter gestão. Então, para isso, o que nós percebemos aí dentro da indústria, acompanhando diversas empresas, né, estando junto às empresas no campo, a gente vê que existem muitos problemas de integração, principalmente. Então, às vezes, a gente procura os documentos e verifica, você acaba indo lá do final para o começo, pega um ASO, vai confrontar com um PCMSO, vai confrontar ele com PGR ou PPRA, você vê que eles não estão em concordâncias, né? Às vezes pelo tempo de elaboração em que eles foram feitos, ou muitas vezes por não estar dentro do mesmo sistema, por não ser feito pelo mesmo profissional, ou às vezes também pelo mesmo prestador de serviço. Às vezes as empresas contratam isso de formas isoladas, e isso faz com que essa falta de integração prejudique o resultado da empresa, né? O resultado que a empresa precisa ter. Então, isso é muito comum, a gente enxergou isso
né, essa grande dor que as empresas têm hoje em dia e trouxe soluções. O SESI, então, tem um setor de SSI, é o setor de saúde e segurança na indústria. Esse setor ele é extremamente multidisciplinar, então ele conta com diversos profissionais, como médicos, enfermeiros, engenheiros de segurança, técnico de segurança, ergonomista, fonoaudiólogo. É uma área muito ampla e muitas vezes a indústria não tem todos esses profissionais trabalhando de maneira integrada para ter esse subsídio para conseguir fazer essa gestão. Então, dentro do setor nosso de saúde e segurança da indústria, a gente consegue dar todo esse suporte que a indústria precisa e também a gente tem um sistema próprio, né? O nosso sistema S+. Ele é um sistema que foi totalmente customizado pelo SESI para que a gente tenha todos os programas, todos os elementos de gestão dentro de uma plataforma que compile todos esses dados e que registre, deixe isso em nuvem, para que a gente tenha isso vivo. Então, foi muito bem falado também, né, na apresentação do Dr. Cláudio e da Migliani, que o papel ele não consegue acompanhar isso, né? A gestão ela tem que ser viva, essa gestão ela tem que ser sempre contínua. Então, o sistema ele é fundamental para que a gente consiga isso. Sempre que abrir o sistema, ter o documento atualizado, ter a última versão, conseguir isso. E outra coisa que é muito bom aqui de estrutura do SESI para disponibilizar para as indústrias é a integração que ele faz de maneira nacional. Ou seja, todos os estados do Brasil possuem SESI, todos os estados têm essa equipe que eu falei para vocês de SSI e também trabalham com um sistema S+, ligados em cadeia. Ou seja, empresas, principalmente empresas que têm diversas filiais. Então, a filial lá do Acre, do Rio Grande do Sul, todas as filiais, elas vão ser atendidas pelo mesmo sistema de gestão, pela unidade que está lá próxima, que aí a gente consegue diminuir todos os custos de deslocamento por ter uma unidade próxima à empresa em todos os estados, e a gente consegue uma melhor eficiência. Hoje a gente vê que a maior dificuldade das empresas é fazer tudo dentro do prazo. Então, como foi citado também parte do e-social, o e-social ele tem todo o prazo para informação das atividades, né, de saúde e segurança para serem informadas em tempo real para o governo. Então, não pode ter demora, né? É preciso fazer uma análise prévia de risco para você conseguir fazer o exame. Não dá para fazer só o exame se você não tem uma série de análises antes para chegar ali. Então, isso que foi muito bem explicado e isso que é o que a gente traz de solução para a indústria. Então, essa é toda a nossa estrutura, né, que eu venho apresentar. A gente, com toda essa equipe, a gente pode fazer assessoria customizada. A gente entende que cada setor, cada ramo, ele tem partes específicas que precisam ser atendidas. E, para isso, essa equipe multidisciplinar ela faz toda essa análise, faz todo esse trabalho de campo para trilhar esse caminho também, como foi falado, né, o caminho novo que deve seguir. Então, o importante desse caminho é saber onde que a gente está hoje e para onde que a gente quer ir. Então, o SESI, por meio das suas auditorias, dos seus relatórios, ele consegue tirar essa foto, mostrar onde que a empresa está e para onde a empresa pode evoluir. Então, tudo isso a gente faz de maneira integrada, porque nós somos provedores, né, de soluções em gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, nessa apresentação que nós estamos fazendo hoje, nessa live do YouTube, na descrição do vídeo vai ter um link que você consegue um formulário que é o Quero Contratar, para que nossa equipe de mercado entre em contato e converse com vocês, né, com as empresas. E também tem o contato do Jefferson, que é responsável pelo mercado, que também pode entrar em contato com vocês, tirar dúvidas técnicas, verificar as necessidades e fazer alguma proposta para que a gente venha auxiliar vocês. Então, é isso. Eu acho que é esse novo foco
que as empresas precisam ter, e elas precisam estar bem amparadas em quem tem estrutura, quem tem um bom sistema, quem tem uma boa equipe, para que seja cumprido todos os itens de gestão. E além de cumprir os itens, né, de NRs, além disso, é conseguir resultado, conseguir redução de custo, conseguir redução de absenteísmo, conseguir redução de imposto tributário. Então, essa gestão, ela é um investimento que a indústria faz, que tem um retorno muito bom e é muito importante. Então, sair daquela caixinha separada, sair daquele programa de gestão que não se conversa, faz com que você consiga melhores benefícios e consiga trazer um ambiente muito mais saudável para a empresa. Então, basicamente é isso, colocamos à disposição de todos que queiram entrar em contato conosco, e fica aqui o meu agradecimento por essa live que foi muito boa, muito proveitosa. Bom, obrigado, Marcelo. A gente tem algumas dúvidas aqui. Eu vou passar a primeira para Migliani a respeito das questões dos riscos ergonômicos. Estou abrindo aqui. Uma pergunta, tá? Ok. Uma dúvida que surgiu. Os riscos ergonômicos não estarão contemplados no PGR? Estarão, o PGR ele contempla. Obrigada, doutor. Estarão contemplados no PGR, todos os grupos de riscos devem estar contemplados no PGR. Houve, inclusive, uma falha no meu slide em que o ergonômico não foi citado, mas sim, o ergonômico, ele tem que estar lá, tá? Então, todos os grupos, físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Perfeito. Quem pode elaborar o PGR? Aproveitando aí, Migliani, só fala. O PGR ele pode ser elaborado por qualquer pessoa que o empregador julgar que tenha capacidade para isso, né? Porque o PGR é de responsabilidade do empregador. Então, se ele julgar que ele mesmo pode elaborar, ele pode elaborar. Né? Só que, como a gente falou, exige um conhecimento, uma multidisciplinariedade que normalmente vai ficar a cargo de profissionais de segurança do trabalho. Mas a NR não determina, hoje em dia tem uma coisa muito importante que as NRs estão tendo como premissa que a gente não falou, é não ter reserva de mercado. É dar condições de que a empresa possa implementar a saúde e segurança do trabalho. Né? E é claro que a gente vai buscar os profissionais que têm qualificação para isso, não necessariamente pelo título, mas pela qualificação profissional. Eu queria complementar esse ponto, que eu acho que esse é um ponto muito recorrente em perguntas que a gente participa, em lives que a gente participa. E eu queria reforçar isso, assim, não existe lá na norma definição de quem é, justamente por essa questão de reserva que a Migliani comentou. Mas, por outro lado, eu vou ser cobrado por resultado. Então, se eu estou do meu lado, um profissional que não conhece e que não sabe e que não vai fazer boas proposições, o resultado não vai vir e eu não vou atingir os objetivos que eu preciso. Né? Então, eu vejo que essas mudanças aumentaram a régua. Ou seja, bons profissionais vão ficar no mercado, vão ser procurados, vão trabalhar. Aqueles que efetivamente usavam saúde e segurança para entregar papel, e às vezes entregava papel lá todo ano, só mudando a capa, né? Às vezes mandava só a capa para o cliente e falava assim, não, só troca a capa aí, o resto ficou mantido, só com a data. Enfim, isso acabou, né? Ou deveria acabar. Né? A gente sabe que não vai acabar de um dia para o outro, mas deveria, no sentido de que a busca do resultado vai exigir que a pessoa que faça e acompanhe o programa seja uma pessoa que conheça de gestão de risco. Não necessariamente ser um profissional, um médico, engenheiro ou um profissional. Eu conheço grandes gestores de risco, trabalhei na indústria durante muitos anos, que eram, por exemplo, da área financeira, que é muito comum um gestor de risco
em relação ao negócio, e ele enxerga esses riscos, inclusive os riscos inerentes ao ambiente de trabalho, né? Ele não vai conhecer tudo, mas ele passa a ser um gestor desse programa. E aí ele tendo esse conhecimento é fundamental para que ele obtenha o resultado. Perfeito. Eu já ouvi você dizer em uma outra ocasião, Patrus, que essa atualização das NRs, para muita gente, não é uma novidade, né? Muitos gestores em saúde já atuavam, já faziam os processos em saúde e segurança dentro dessa metodologia de PDCA. Então, para quem já fazia certo, certo, né, dentro dessa metodologia já não vai ser uma surpresa muito grande, né? Inclusive, a respeito disso, o Fábio ele comentou aqui, né, que pelo que entendi, as diretrizes para o gerenciamento dos riscos em SSO são as mesmas das normas 45.001 e OSHA 18.001. É isso? São exatamente as mesmas? A Mig quer falar, Migliana? Eu mutei aqui, não, eu acabei mutando sem querer. É isso mesmo, assim, né? Inclusive, na própria NR1 diz que se você tem implementado sistema de gestão, você pode utilizar desse sistema de gestão para fazer o seu gerenciamento de riscos ocupacionais, desde que você cumpra com esses requisitos da norma regulamentadora. Então, a norma fala lá que para avaliar risco tem que ter probabilidade e severidade. Dentro da probabilidade tem que avaliar a exposição e controle, né? Tem que seguir esses critérios. Mas sim, é plenamente aceitável usar 45.000, ela já tem toda essa visão de gestão necessária. Inclusive com uma flexibilização em relação ao ciclo, né? Ou seja, eu posso fazer essa atualização, se não me engano, 3 anos. A cada 3 anos para as uma empresas. Revisão geral, né? Revisão geral para as empresas que já têm algum tipo de certificação em saúde e segurança do trabalho. Qual foi a lógica disso? Não é uma obrigatoriedade de eu ser uma empresa certificada. Mas, já que eu tenho uma certificação, é que eu utilize isso para fazer meu gerenciamento, para que eu não tenha a necessidade de ter uma estrutura de gestão andando em paralelo ao processo de certificação. Ela pode ser utilizada, né? Tem empresas que têm o próprio sistema de certificação dela, né? A gente conhece algumas aí que elas mesmas têm a metodologia de avaliação. Se elas cumprirem esses requisitos que a Migliana colocou, que estão lá na norma, são pontos específicos, tá ok, ele pode utilizar, não vai ter gasto adicional nenhum. A gente vê isso muito, né? As empresas maiores já têm isso bem estruturado, elas só vão transferir para o programa de gestão delas essas novas atribuições, esses novos acompanhamentos relacionados às mudanças normativas. Constitui aí uma ótima oportunidade, então, para os gestores obter essas certificações aí com a implementação das novas NRs para as empresas. Eu acho que isso é uma fonte geradora de credibilidade para a área e para a empresa, né? Marcelo, uma pergunta que eu vou direcionar a você aqui, do Fábio Luiz também. Mesmo com o PGR, será necessária a emissão de LTCAT anual? A emissão do LTCAT a gente tem que separar bem, porque o LTCAT é um documento previdenciário. E o PGR, o GRO, ele é um documento e a gestão, né, uma NR, que vem de normas trabalhistas. Então, esses documentos, como foi falado aqui, eles têm que estar sempre atualizados. Não necessariamente um ano, né, ele tem que estar vivo, tem que estar atualizado. Então, um não substitui o outro. O LTCAT continua para subsidiar as informações previdenciárias e a gestão dos riscos, né, ela de forma viva nessa metodologia que a gente contou aqui, ela vem por meio do GRO e do seu PGR. Então, são coisas distintas. Me permita complementar, Marcelo. LTCAT é casadinho lá com o E-Social, com o PPP, né? Se o PCMSO e o PPRA são Cosme e Damião, LTCAT e E-Social é Cosme e Damião também. Então, o LTCAT você vai manter atualizado, porque lá no E-Social você vai ter que manter o histórico laboral dos seus trabalhadores atualizados, isso advém do LTCAT. E é claro que se você tiver um programa de gestão bem elaborado, você vai acabar tendo alterações no seu LTCAT.
Por quê? Porque se você melhorar o ambiente de trabalho, pode deixar de ter uma condição de aposentadoria que hoje existe, amanhã pode deixar de existir. Então, o PGR vai ser, inclusive, gatilho para você revisar seu LTCAT. Bacana. A Denise Azevedo, ela fez uma pergunta: a emissão dos documentos pode ser utilizada por nós, gestores? Bom, você não deixou claro exatamente qual documento, né, Denise, mas eu acho que, se você estivesse falando, por exemplo, relatório analítico, acho que ele deve ser utilizado. Acho que é um documento que ele não contém informações sigilosas, informações dos trabalhadores individuais, e ele pode ser um ótimo documento para pautar a tomada de decisão da gestão, a respeito de melhorias nas plantas, focar programas de qualidade de vida e atenção à saúde para os trabalhadores. Eu acho que é uma ótima oportunidade. A Diane dos Santos, ela colocou uma questão, que é uma pergunta de ordem bem prática, né? Como é que eu posso realizar essa comunicação dos riscos aos trabalhadores da minha área? Quem que vai? Eu não sei se ela está falando exatamente de que área, mas assim, a comunicação dos riscos para o trabalhador, ela tem que acontecer. Pode ser através de capacitação, pode ser através de documentação, né? A ordem de serviço, por exemplo, é um documento que faz essa comunicação de forma oficial para o trabalhador, né? Inclusive, a ordem de serviço tem que ser atualizada de acordo com o PGR também. E eu acho que, assim, diálogo diário de segurança, sinalização, existem vários meios de comunicação, e você deve usar de todos esses recursos de comunicação. Eu acho que hoje, né, em diversas áreas, em diversas organizações, a comunicação é o maior problema que a gente tem, né? E na segurança não é diferente, muitas vezes a comunicação não chega para quem é para chegar. Então, utilize de todos os recursos que você tiver para fazer a informação chegar. Que informação é essa? A informação que ele precisa saber para a sua prevenção, para a sua segurança. E eu queria complementar, Miranda, que fica à vontade, Patrus. Depende muito da empresa. Eu já trabalhei em muitas empresas que às vezes a gente vê isso, depende muito do processo interno dela, né? Tem empresas que utilizam a questão da capacitação, que a Migliane colocou, né? Treinamento e informando esses riscos setorizados. Tem gente que utiliza a área de saúde, já que no exame periódico ou no exame admissional também um momento que você pode estar conversando isso com o trabalhador, não necessariamente dentro do consultório, isso pode ser feito também pela área de enfermagem do trabalho, né, numa pré-consulta. Então, assim, tem grandes... É o que a Migli colocou, tem várias formas. O mais importante é que essa informação chegue ao trabalhador com qualidade, para que ele entenda realmente quais os riscos que ele está exposto, e que a empresa tenha registro disso. Isso é fundamental também. Por quê? Porque amanhã ela vai dizer, não adianta, mas eu falei. Não adianta, eu tenho que ter o registro de que aquilo foi efetivamente comunicado e o trabalhador esteja ciente dessas informações. Então, isso é importante. Alerta, né, Patrus, que a gente tem que trazer é que, assim, a gente tem trabalhadores com necessidades especiais, essa informação tem que chegar nesses trabalhadores. Então, às vezes você tem surdo-mudo, você tem pessoas com deficiência visual, que você precisa comunicar, então você tem que criar meios para chegar essa informação, e hoje é uma realidade também nos ambientes de trabalho, pessoas de outra nacionalidade, que falam outras línguas. Inclusive, a gente tem que traduzir tudo isso na linguagem desse trabalhador, e entender a linguagem do trabalhador. A gente tem trabalhadores que têm baixa escolaridade, às vezes, e a gente precisa fazer com que essa informação chegue para ele de forma que ele compreenda, né? Porque senão não estou me comunicando, né? Perfeito. É importante fazer com que chegue a todos, né? Indiscutivelmente, todos os trabalhadores, sem exceção. Marcelo, surgindo algumas perguntas ainda aqui muitas perguntas sobre prazo de implantação do PGR. Essa é boa, Marcelo. Isso, essa é boa, e até eu li uma outra aqui que dá para linkar, que está falando a respeito de e-social. Não era nem o tema aqui de e-social, mas você vê o tanto que a gente falou de e-social, porque está muito linkado, né? O e-social, a forma que a gente tem de passar todas essas informações para o governo. Então, essas alterações, né, que a gente falou das NRs 1 e da NR9, da NR7, desculpa, elas vão entrar em vigor a partir de janeiro.
E o E-Social, ele está pedindo hoje as informações previdenciárias por conta, né, a gente percebe, por conta dessa modificação de legislação trabalhista que teve. Então, no passado havia necessidade, né, nos layouts antigos, de fazer o reporte das informações trabalhistas, mas essas informações elas passaram por reformulação e hoje a necessidade é mais focada na área na área previdenciária, que as empresas necessitam passar. Então, a partir do momento, essas novas implantações, elas vão iniciar aí em janeiro, e a gente espera que para frente também venham novas reformulações do governo quanto aos layouts, para que essas informações também estejam dentro dos layouts do E-Social. Então, é uma pergunta que vem casada com a outra, né, sobre E-Social e sobre início de vigência. Então, é esse período de transformação que nós estamos passando, e daqui para frente, então, é essa tendência. Me permita complementar a data de entrada em vigor, né? Porque o texto já existe, já foi publicado, né? O texto já existe, já foi publicado ano passado, e ele tinha uma entrada em vigor, mudou, não mudou, né? Então, quem quer ter certeza assim, Migliane, mas onde eu vou saber em que data eu tenho que realmente ter o PGR que a fiscalização pode chegar lá e me cobrar? É 3 de janeiro, e a portaria que publicou isso é a 8.873, que foi publicada agora, dia 23 de julho, tá? Deste ano. Então, é importante constar essa portaria, porque é essa portaria que diz a data em que efetivamente a NR1, seu novo texto, né, passa a existir, né? Passa a valer, digamos, porque existir já existe. E eu queria complementar também no sentido de que hoje, quando a gente fala em E-Social, eu estou falando de obrigações previdenciárias, mas pode não ser assim daqui a algum tempo, né? Assim como a gente está falando em documentação viva, de gestão, amanhã o governo também pode definir que outros documentos que hoje são em meio físico, passam a ser obrigatoriedade de entrega, como era há pouco tempo atrás, com layouts trabalhistas aí que o Marcelo citou, que nesse processo de simplificação foram retirados. Mas pode ser que amanhã, né, daqui a algum tempo, o governo entenda que esses layouts podem ser cobrados novamente. E aí é uma forma também da gente se preocupar com isso e manter esses registros atualizados dentro do PGR e tal, para que amanhã eu precise, por exemplo, informar os ASOS, né, os atestados de saúde ocupacional, por exemplo, de maneira eletrônica. Hoje eu não tô substituindo aquelas informações de saúde que vão para o E-Social hoje, eles são do campo 3 do PPP, não tem nada a ver com ASO, né? Deixar isso bem claro. Mas amanhã, não precisa mais de ASO, não precisa mais do papel, é só mandar para mim que ele fez o exame periódico no dia tal, ele fez o retorno ao trabalho no dia tal, ele fez a informação C no dia tal. Isso pode ser o desenho no futuro. Então, pensar já nessa lógica para que amanhã, caso haja uma alteração, a empresa já está, vamos dizer assim, alinhada, ela só vai precisar fazer pequenos ajustes para atender às obrigações governamentais. Maravilha, Patrus. Agora, a gente está com muitas perguntas, felizmente, acho que a gente tem muita gente interessada sobre o assunto. Em função do tempo, eu vou fazer a última aqui, uma dúvida a respeito direcionada ao SESI, o Marcelo pode responder, está aqui representando também. Da pergunta está no nome de Kid Calçados, sobre o SESI está dando consultoria para E-Social, tem alguma equipe preparada no gerenciamento para as empresas, no reporte às empresas? Bom, legal essa pergunta da Kid. Nós temos, sim, toda a consultoria, e ela é de forma bem customizada. Então, a gente visita a empresa, conhece todos os processos, verifica todos os pontos de melhoria, e aí faz um relatório e sugere mudanças para alcançar melhores resultados.
e com essa visão, como eu falei, multidisciplinar. Então, a gente traz toda a visão do SESI, a visão externa, o conhecimento de diversos ramos, para que as indústrias tenham esse subsídio, né, de informações para melhorar os seus processos. Então, legal a pergunta, temos sim, contem conosco, como eu falei, tem os contatos que vão ficar aí no vídeo, né, na parte da descrição, para falar pelo nosso formulário do Quero Contratar, e também o contato do Jefferson, que é responsável pela equipe de mercado. Muito bom. Bom, sendo assim, então, a gente chegando aqui no final da apresentação, eu gostaria de agradecer muito Migliani, Dr. Patrus, Marcelo, pelas excelentes explicações, apresentações. Acho que se ateve muito a essa nova necessidade de revisar os conceitos, de revisar as práticas de gestão. Eu tenho certeza que quem assistiu vai sair dessa apresentação muito mais brifado a respeito dessas novas normas que vão entrar em janeiro. E contem com o SESI. Estamos aqui, o SESI São Paulo está à disposição para auxiliá-los aí, não só dentro da área de saúde ocupacional, como dentro de ações de qualidade de vida para a indústria e a social. Agradeço mais uma vez a todos, a todas, e até a próxima. Grande abraço. Obrigada, gente. Grande abraço. Obrigado, abraço, tchau, tchau. Obrigado, gente.